Era o ano de 2003, quando a Junta Executiva da Convenção das Assembleias de Deus do Estado de Santa Catarina, representada naquele dia pelo pastor Nirto dos Santos, o presidente, pastor Valmor Leonel Batista, em memória, pastor Juvenil dos Santos Pereira e pastor Ezequiel Montanha, chegaram aqui em Forte Maias para uma avaliação do trabalho missionário que a Assembleia de Deus Catarinense estava realizando desde o ano de 1999. Quando chegaram aqui, após uma avaliação do que estava acontecendo na cidade de Forte Maias, precisamente na primeira igreja brasileira aqui de Forte Maias, pela direção do Espírito Santo de Deus, juntamente com alguns irmãos, foi iniciada a Assembleia de Deus de Forte Maias, que ficou conhecida como a Assembleia de Deus Betesda. No início, a nova igreja ela foi liderada pelo pastor Ezequiel Montanha, que ficou por alguns meses interinamente, até que a Convenção Catarinense designou para a obra missionária nos Estados Unidos da América, pastor José Antônio de Bem, que no dia 15 de julho de 2003 chegou aqui em Forte Maias, juntamente com a sua família, Andréia de Bem, o Jonas, o Jonathan e a Priscila de Bem, para serem missionários da Assembleia de Deus Catarinense em terras norte-americanas. Os primeiros cultos da Assembleia de Deus Betesda, ele foi realizado aqui, nessa igreja, na St. Michael Church, bem na Broadway Avenue, aqui bem no centro de Forte Maias. Foram momentos de início, momentos também inesquecíveis que nós passamos aqui dentro, que nós estávamos recém-chegados do Brasil e estávamos conhecendo novas pessoas e iniciando uma nova igreja. Mas, como em toda a nossa carreira, Deus tem sido fiel e maravilhoso, aqui não foi diferente. Nós tivemos momentos muito bons, momentos que engrandeceu o nome de Jesus, vidas que se renderam aos pés de Cristo, vidas que foram edificadas, e nós louvamos a Deus por este lugar que Ele nos preparou para estarmos por 6 meses aqui na Broadway Avenue, bem no centro de Forte Maias. Em dezembro de 2003, a Assembleia de Deus Betesda adquiriu o seu primeiro templo próprio, um milagre para uma igreja recém-formada com um pouco menos de 6 meses de existência. Um local afastado do centro de Forte Maias, mas aqui foi que Deus começou a confirmar o trabalho da Assembleia de Deus em Forte Maias, da Assembleia de Deus Betesda. Foi nesse local que nós também recebemos ilustres visitantes, convidados, como David Keelan, que esteve ministrando aqui conosco e abençoou muitas vidas, e tantos outros mais. Foi nesse lugar que muitas pessoas foram salvas, libertas, curadas, batizadas com o Espírito Santo. Muitas pessoas foram discipuladas e levadas até o batismo. Muitos obreiros foram formados. Mas aqui, nesse lugar, aconteceu algo muito importante para a Assembleia de Deus Betesda e para muitos que já não estão mais entre nós, que já se mudaram, que trata-se da campanha 40 dias com propósito, aonde durante 40 dias nós estivemos envolvidos em saber qual o propósito de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Campanha 40 dias de propósito, ela é uma campanha de crescimento espiritual. Não somente de crescimento espiritual, mas um crescimento da tua própria vida. Ligados na videira, vamos frutificar. Alimento do tronco jamais faltará. Somos ramos que brotam no tronco que é o Senhor, comendo do pão e bebendo da fonte de amor. Ligados na videira, ligados na videira. Foi marcante esse trabalho e o tempo ficou pequeno. Ficou pequeno e nós tivemos que fazer 2 cultos por domingo. Deus tinha algo melhor para nós, com certeza, na nossa frente. Mas aqui na Betezinha, como hoje nós conhecemos, foi lugar aonde Deus se manifestou
com a sua glória de uma maneira muito extraordinária. O dia 6 de outubro de 2006 era um dia marcante para a Igreja Betesda em Fort Myers. Dia 6 de outubro de 2006 era o dia da grande celebração do encerramento da campanha 40 Dias com Propósito. Nós queríamos encerrar a campanha em grande estilo e Deus nos deu a oportunidade de fazer esse encerramento já em um novo local. Aquilo que nós tanto estávamos pedindo, orando por um local melhor, mais espaçoso, Deus nos concedeu. E no dia 6 de outubro de 2006, na grande celebração do encerramento da campanha 40 Dias com Propósito, nós nos mudamos para cá. Nesse edifício vivemos momentos extraordinários de alegria e outros de tristeza. Alegria a cada pessoa que chegava para o nosso convívio. Alegria no nascimento de bebês, quando uma família recebia seus documentos, quando da recuperação de alguém que tinha ficado doente e tantos outros momentos de alegria. De tristeza, quando partia alguém do nosso meio e não foram poucos, fosse para outra cidade americana, fosse para o Brasil ou até mesmo para a eternidade, como o nosso irmão Reinaldo. Mas em todos esses momentos, sempre podíamos ver algo maravilhoso da parte de nosso Deus. Nesse prédio, também aconteceram grandes eventos. O Congresso de Mulheres, o Seminário da APEC, as maravilhosas escolas bíblicas de férias, promovida pelo nosso Ministério Infantil Betesda. Quem poderia esquecer da torta na cara ou do Mr. Bible? Foi também nesse prédio que recebemos, em fevereiro de 2008, os irmãos da comunidade evangélica que vieram somar forças conosco. Tivemos nesse edifício ainda a nossa conferência de líderes com o pastor Colin Cooper da Inglaterra, que reuniu obreiros de outras cidades e até de outros estados. E assim com ele, muitos outros pregadores ilustres passaram por aqui, pelo nosso púlpito. Pastor João Maria Hermel, dando seu maravilhoso estudo sobre escatologia, pastor José Maria Guimarães, falando sobre finanças, sobre família, e ainda pastor Juvenil dos Santos Pereira, pastor Antônio José de Bem, pastor Natalino Prado, pastor Ezequiel Montanha, pastor Cisino Bernardino dos Gideões Missionários, pastor Bené Gomes, pastor Jaime Soares, sem falar das mulheres, que deixaram a sua marca no salto alto com a Elane e as convidadas, e ainda a irmã Nelma da Bahia, também pastora Docélia, grupo Elas e tantas outras mulheres convidadas especiais que passaram aqui pela Betesda. Foi o Senhor que fez tudo isso, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. O que não sabíamos é que o nosso tempo nesse edifício seria curto. A situação financeira do país e o grande êxodo de brasileiros nos conduziu a deixar o edifício. Foi difícil, mas como sempre, a mão do Senhor estava presente, fazendo algo maravilhoso. A saída do edifício que vivemos tantos momentos especiais foi a estratégia de Deus para nos levar a uma outra porta, uma porta profética. Deus nos levou a ocupar novamente o mesmo edifício onde nasceu a Assembleia de Deus do Ministério de Santa Catarina. Agora estamos de volta a Broadway, para vivermos um novo tempo e para escrevermos uma nova história.